Todo mundo aqui gosta de presente. Eu quero falar de 4 presentes de Deus para você. O primeiro presente de Deus está no Evangelho. Nós vamos usar os Evangelhos de João. O primeiro presente de Deus está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, onde nos diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? O segundo presente está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz. Repito, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O terceiro presente está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22. Acompanhe-me, por gentileza. João capítulo 17, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Abra também em João capítulo 10, versículo 28, o quarto presente. Capítulo 10, versículo 28. E lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém. Podeis assentar. Os 4 presentes de Deus. O primeiro presente que Deus nos deu é a filiação, o poder de nos tornar filhos de Deus. O segundo presente é a paz de Deus. João capítulo 14, versículo 27. O terceiro presente é a glória de Deus. O quarto presente é a vida eterna. Repita comigo, por gentileza, para que fique enfatizado este tema: filiação. Repita comigo: filiação, paz de Deus, glória de Deus e vida eterna. Nós encontramos primeiramente o emprego do verbo dar. Jesus usa no presente e no passado. Eu dou-lhes, eu dei-lhes. Nós encontramos o emprego do verbo dar porque Jesus, ele tem esta autoridade para dar aquilo que ele tem. Mateus capítulo 28, versículo 18, a Bíblia nos diz: eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. A palavra de Deus nos diz, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos diz que todas as coisas da criação foram feitas por Ele, e todas as coisas lhes estão sujeitas. A palavra de Deus diz, em João capítulo 1 e versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Jesus pode dar, Jesus pode entregar estas coisas, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a majestade, Ele tem toda a grandeza. No livro de Hebreus diz que todos os anjos o adorem. Quantos nesta noite reconhecem a divindade do nosso Senhor? Levante a sua mão. Jesus pode te dar, Jesus pode fazer. Eu não posso fazer, pastor José Rodrigues não pode fazer, o irmão Orlando não pode fazer, o cantor Jacimário não pode fazer. Nós somos apenas ministros de Deus, nós somos apenas, aleluia, réplicas do Senhor. Nem pastores nós somos apenas uma representação do supremo pastor que se chama Jesus de Nazaré. Quantos podem glorificar o seu santo nome? Nós encontramos o primeiro presente dado por Deus, que é filhos de Deus.
Queridos irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o Filho unigênito. E como filho unigênito, nós sabemos que a palavra unigênito significa filho único. Mas como filho único, ele não foi egoísta. Ele não carregou este título apenas para si, mas ele resolveu compartilhar deste título com você. Ele resolveu compartilhar deste título conosco. E lembrando de uma coisa: nem todo mundo é filho de Deus. Repita isso ao seu irmão: nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Este termo filho de Deus, nós só podemos receber através de Jesus Cristo. Só podemos receber esse título de filho de Deus através de Jesus Cristo. Mas todo mundo por aí costuma usar este termo. Todo mundo é filho de Deus. Até o bandido, até o assassino, até quem pratica o mal se considera um filho de Deus. Mas só podemos ser filho de Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite você está recebendo essa oportunidade de se tornar um filho de Deus, de se tornar uma filha de Deus. Jesus está te entregando este presente nesta noite. É muito simples, basta você recebê-lo, basta você acreditar na sua mensagem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e creres no teu coração que Ele é Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Querido, Jesus é Filho de Deus. Levante a sua mão para o céu. Sabe por que Jesus é Filho de Deus? Porque quando João Batista batizava no Jordão, uma voz foi ecoada do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus é Filho de Deus, porque em Mateus capítulo 17, versículo de número 1 até o versículo 3 em diante, Jesus reúne Pedro, Tiago e João, e estes foram com Jesus até o Monte Tabor, que depois foi reconhecido como o Monte da Transfiguração. E quando Jesus estava com os discípulos neste monte, aparece Elias, aparece Moisés, e os discípulos ficaram vislumbrados, dizendo: Senhor, nós vamos construir uma casa aqui, nós vamos construir uma tenda, afinal está Moisés e está Elias. Mas um cenário começa a acontecer: Moisés desaparece, Elias desaparece, e o rosto de Jesus fica resplandecente como o sol, e uma voz é encoada no céu e diz assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Levante a sua mão, porque eu quero declarar nesta noite: nada é para sempre, tudo passa, a terra passa, até a nossa vida passa, mas em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Ele permanece como Deus, Ele permanece como Senhor. Tudo passa, mas Ele permanece. A palavra dEle não passa de validade, a palavra dEle é permanente na tua vida. Levante a sua mão para o céu e tire um minuto para adorar a Deus. Aleluia. Começa a dizer: eu creio que Jesus é Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. O segundo presente de Deus é a paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Se não fosse assim, não teria dito. Paz é uma palavra tão simples, mas é algo que toda a humanidade busca. Nós estamos em um mundo onde os anais da história registram sofrimento, registra dor. Estamos agora nessa geração, neste século presente, nesse tempo odierno. Em todas as épocas o homem tem presenciado sofrimento, o homem tem presenciado dor, o homem tem presenciado aflição, adversidades. Quantas e quantas mortes não são registradas no mundo? No ano de 1914 até o ano de 1918 acontece a Primeira Guerra Mundial.
cerca de 9 mil civis morrem e cerca de 30 mil pessoas são dizimadas. Então, no ano de 1919, se reúne as nações e resolveram fazer um pacto de união, resolveram fazer um pacto de paz, uma paz na terra, uma paz mundial. Tempos passaram, estamos agora em 1939 até 1945, acontece a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 40 milhões de pessoas morrem. No ano de 1946, no lugar da terra do São Francisco, nos Estados Unidos da América, eles se reúnem outra vez. E ao se reunir, eles fizeram outro acordo de paz, para que não acontecessem mais guerras. Mas desde então, mais de 300 guerras aconteceram no mundo. Os países estão em desesperos. Alemanha, Canadá, vários países como os Estados Unidos, os líderes do mundo estão em mesas redondas, buscando uma solução para a paz. Mas levante a sua mão para o céu, porque em Isaías capítulo 9, versículo 6, o príncipe da paz está presente aqui neste culto, está presente aqui nesta noite. A paz reside em Deus. Só Deus pode dar a paz para o coração do homem. Quando eu falo de paz, eu não falo de mudança financeira. Quando eu falo de paz, eu não falo de aquisição, eu não falo de condições de dinheiro, porque o dinheiro não traz paz. Existem muitos ricos, existem muitos bilionários que estão com a sua família destruída, não tem paz coisa alguma, não tem paz porque não conhece Deus, não tem paz porque não conhece Jesus. Esta paz que eu estou dizendo, o apóstolo Pedro a chama de alegria indizível, é uma paz permanente, que mesmo o crente sofra aflições, como João capítulo 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. O crente pode ser afligido. Salmos capítulo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus nos livra. Jó capítulo 5, versículo 19, eu gosto de citar a Bíblia, eu gosto de mostrar na Bíblia quem pode dar glória a Deus. Aleluia, aleluia. Das 6 aflições o Senhor te livrará, das 6 angústias, e na 7ª o mal não te tocará. Levante a sua mão, aleluia, aleluia. Você tem a paz de Deus, meu irmão. Uma coisa que eu acho linda, desde o dia que eu me converti, é quando o crente olha para o outro e dá a mão direita e diz: a paz do Senhor, meu irmão, aleluia, porque o príncipe da paz está presente aqui nesta noite. Gideão, quando faz o altar, ele colocou o nome do altar, Shalom, o príncipe da paz, o Deus da paz. Aleluia. Cumprimenta o irmão que está do seu lado com a paz do Senhor, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Isto é muito lindo. Oxalá que isso não se acabe nas igrejas. Em alguns lugares não se dá mais a paz do Senhor. Em alguns lugares não se chama mais de irmão, mas eu amo chamar irmão fulano. Eu amo dizer esta palavra, paz do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer, querido amigo, que essa paz Deus pode te dar. Essa paz, ela pode reinar no coração. As Nações Unidas não sabem como fazer paz. E sabe como é que Deus efetua a paz para conosco? Salmos capítulo de número 46. Ele quebra o arco, quebra a lança e lança os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre vós e sou exaltado na terra. Vamos para o terceiro presente, a glória de Deus. João capítulo 17, versículo 22. A glória de Deus. Quando olhamos para esta terra, quando olhamos para este mundo, quando olhamos para este solo, quando olhamos para as estrelas, Salmos 24 diz que
a terra, o céu, proclamam a glória de Deus. Todas estas coisas da criação proclamam a glória de Deus. Basta olhar para a natureza. A natureza prega que existe um Deus, existe um arquiteto do universo, existe um criador de todas as coisas. A natureza proclama a glória de Deus. Outra glória no Antigo Testamento, ela era conhecida como a Shekinah, a presença invisível, a presença visível do Deus visível, a glória visível do Deus invisível. Essa Shekinah, quando o povo estava com frio no deserto, se acendia uma coluna de fogo. Quando o povo estava no sol escaldante do deserto, mais de 50 graus, sensação térmica de 60 graus, há regiões no deserto que chega a 80, é sério. Havia uma coluna, havia uma nuvem que refrigerava o povo. Ou seja, a Shekinah, ela sempre se manifestava nos momentos em que o povo precisava de auxílio, nos momentos em que o povo precisava de cuidado. Deus cuida do seu povo, igreja. Deus cuida de você. Deus cuida da tua vida. Deus cuida, aleluia, da tua família. Deus cuida da tua casa. Deus cuida dos teus filhos. Deus cuida de você, porque existe uma glória chamada Shekinah, a glória invisível do Deus invisível. Existe a outra glória chamada Doxia. Essa glória se manifestou no ministério de Jesus. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Que glória foi essa? Que glória foi essa? E vimos a sua glória. Uma glória que consistia que Jesus olhava para o cego e dizia: vê. E o cego via. Uma glória que consistia quando Jesus olhava para um paralítico e dizia assim: levanta-te. E o paralítico levantava. Uma glória que consistia quando Jesus tocava no leproso e o leproso era sarado de sua enfermidade. Esta foi a glória de Cristo, através dos milagres. A testificação de que Ele era o Filho de Deus, que Ele é o Filho de Deus, e que Ele era o próprio Deus, e que Ele é o próprio Deus, curando os enfermos, libertando os oprimidos, conforme Atos capítulo 10, versículo de número 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, este saía por toda parte, curando os enfermos, libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. E quanto aos demônios, lembrando aos irmãos que possessão demoníaca naquele tempo era algo incurável. Levava ao sacerdote, tem cura não. Mas ele só estendia a mão e dizia: espírito imundo, sai deste homem. E a pessoa era curada. Levante a sua mão nesta noite. Eu não tenho poder de curar. Feche os teus olhos. Eu não tenho poder de curar, mas eu creio que Jesus cura. Pastores, Jesus cura. Jesus cura, pastor. Levanta a tua mão para o céu. Levante a tua mão para o céu. Você que está com uma enfermidade agora, neste momento, Ele é o mesmo ontem, hoje, permanece para sempre. Sinta a mão de Deus te curar agora. Sinta o Senhor passando aí agora. Esta dor, este exame que você fez, que está te preocupando, hoje Jesus está presente aqui no nosso meio. Aquele que passeia nos 7 castiçais de ouro, aquele que passeia nos meios dos 7 candeeiros de ouro, Ele está passeando aqui, aleluia. Ele está passeando aqui no nosso meio, porque está escrito na sua palavra: onde estiverem 2
reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Senhor, eu sei que tu estás aqui. Visita os ossos desta pessoa agora. Visita o corpo desta pessoa agora. Visita, Senhor, o sangue desta pessoa agora. Médico dos médicos, estende a tua mão para curar neste momento. Estende a tua mão para curar neste momento. Para a tua honra e para a tua glória, para o teu louvor e para a tua majestade. Cura nesta noite, Senhor. Amém? O último presente de Deus. Quem sabe? O senhor não vale, pastor? Quem sabe aí da multidão aí? Isso, muito bem. A vida é eterna. A vida eterna é o convite de Deus para você passar a sua eternidade. A vida não acaba quando você morre, não. Pelo contrário, quando você morre, existe outro lado da vida. Existe a eternidade. E outra coisa que eu quero lhe dizer: Deus não fez inferno para o homem. Quem lembra aqui da arca de Noé? Deus fez a arca de Noé. Na arca de Noé comportava todas as pessoas que Noé pregou. Na arca de Noé tinha espaço. Sabe por que você sofre? Porque você foi feito por Deus para viver no paraíso. O homem não consegue se habituar neste mundo pecaminoso. Nenhum ímpio. Há no coração do ser humano uma vontade instintiva de ser feliz e de querer paz. É ou não é? Sim ou não? Você foi feito para morar no céu. Você foi feito para habitar eternamente perto de Deus. E Ele está te oferecendo hoje a vida eterna. Queridos, no dia 16 de agosto do ano de 1977, o mundo tem uma triste notícia, porque aos 42 anos de idade morre o cantor Elvis Presley. Nessa época eu não era nascido, nem irmão Juca, era bebê. Faltava um mês para o irmão Juca nascer. Pastor José Rodrigues era crente, era pastor. Então ele não foi fã do Elvis Presley. Graças a Deus. O senhor Natanael não era fã, mas era evangélico, mas sabe quem foi Elvis Presley. Cantor do rock, abalava as nossas vovós, abalava os corações. Todo jovem queria ser o Elvis Presley da época. Uma linda voz. Elvis Presley, dentro da casa dele tinha um arsenal de armas, muita segurança. Ele não tinha paz, cercado o tempo todo por uma forte guarda, para que as pessoas não encostassem nele. Mas você não sabia? Ele foi crente, ele foi servo de Deus. Na cidade de Memphis, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos da América. E teve um dia que ele foi num culto. E ele chegou num culto, escutou a palavra de Deus, chorou.
Após o culto, ele falou com o pastor dele e disse: pastor, eu queria voltar para Jesus. E o pastor disse a ele: pois faça essa decisão hoje, é a sua oportunidade, é o seu momento. Ele disse: eu não posso abrir mão de tudo que eu tenho, pastor. Eu não posso abrir mão de tudo que eu já conquistei. Um mês depois, Elvis Presley morre. Perdeu. Eu convido você para ficar de pé.